Oi, bem-vindos a mais um vídeo do Puro Suco da Militância e hoje eu quero falar sobre importunação em ambientes públicos. Você, mulher, já foi importunada alguma vez por um homem simplesmente por existir, simplesmente por estar num lugar público, num parque, estar na praia, estar fazendo qualquer coisa e os homens simplesmente acham que o mundo é um Tinder ambulante, que qualquer espaço público é um programa em nome do amor, e eles vão tentar alguma coisa com você simplesmente por você estar existindo? Eu trouxe alguns vídeos mostrando como as mulheres são importunadas simplesmente por existir, né? Elas não podem ter um tempo livre, pegar um sol num parque, sair para ler um livro, né, num banco de praça, mesmo pegar o ônibus indo trabalhar, sempre tem algum homem pensando que você está disponível sexualmente para ele, que você está interessada em namorar, que você está procurando um homem, que você está procurando um namorado. E como isso pode ser muito perigoso e como isso está relacionado aos índices de violência contra a mulher. E como isso faz com que as mulheres não se sintam seguras em simplesmente sair de casa sozinhas e ir num parque, ir numa praia sozinha, porque sempre vai ter algum homem as importunando. Então, eu achei um vídeo de um homem falando sobre isso. É um homem americano e ele é gay, inclusive. Ele conta um episódio justamente que ele estava num parque com o marido dele e eles presenciaram um caso de importunação com uma mulher que eles não conheciam, e ele veio falar público sobre isso, como ele ficou, como ele se sentiu desconfortável pela mulher, como ele conseguiu se colocar no lugar dela, né? E ele, obviamente, como um homem gay, os homens gays são conhecidos por serem, em sua maioria, muito aliados das mulheres, né? Porque eles sabem, o homem gay sabe o que é viver num mundo de masculinidade tóxica, de masculinidade em que existem regras de você, para ser homem, você tem que ser assim, se você não é assim, você não é aceito, né? Então, os homens gays, eles são conhecidos por serem muito aliados das mulheres e das causas das mulheres, né? Então, ele veio falar isso a público e isso me fez pensar que até os homens estão se sentindo desconfortáveis, estão falando sobre isso, e as mulheres não estão falando sobre isso. Eu não vejo as mulheres vindo a público, ligando uma câmera de televisão, de telefone e indo ou na televisão ou nas redes sociais para falar sobre isso, para falar sobre essa questão que é tão comum a, a todas as mulheres, né? Leave women alone. Fellas, I'm going to tell you a story, and I'm going to Deixem as ask you to mulheres em listen paz. so that you can hear that most women do not want to be approached by you when they are out in nature by themselves. Today, my husband and I went to the beach to have some Não. quality A maioria hangout das mulheres nature não time so quer that we can ser decompress, which is what I abordada por imagine você the quando elas young estão na woman who came and natureza, sat down só next passando um to tempo us com elas by mesmas. herself, minding her own business, also wanted. Two guys came walking past us, and I noticed they stopped, but I didn't really notice what was going on. Então, And they ele estava no ambiente externo, acho que era num parque, com o marido dele, e tinha uma mulher perto deles, que estava ali sozinha, que estava ali pelo mesmo motivo, ele imagina que pelo mesmo motivo que eles estavam ali. Passar um tempo na natureza, pegar um sol, fazer uma meditação, e ended up dois homens stopping right in passaram front por of that eles. young woman. And then they proceeded to stand there Eles creepily pararam, while one of them looked at the water and one of them pararam bem na stared at frente dessa her as mulher, she's just trying to mind her own business and have some quality nature decompression time. é, e Eventually, he pararam starts to move over to her. exatamente na frente dela, e simplesmente ficaram parados na frente dela, um olhando para a água, em direção para a água, acho que eles estavam na praia, e o outro em direção a ela. Ela estava ali, cuidando da própria vida, passando tempo de qualidade.
And she's like, no, 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 no. Yeah. And he just stands there and continues to stare at her, making her Tô visibly parado olhando uncomfortable. para ela, fazendo So ela he visivelmente finally turns desconfortável. around and goes and sits down with his friend. I get up and my husband's like, what are you doing? Like, Exato. please don't. And I'm like, Daí just até let que me do eles what I need to do. saem dali e I vão se walk sentar towards her, bem leave perto enough delas. Isso é uma space, coisa que and acontece loudly muito go. se você é mulher, você está num parque, você está numa praia sozinha. Se você está sozinha, pode ter 2 hectares de natureza livre. Vem um homem, vê que você está sozinha e para do seu lado. E senta do seu lado. Hey, you okay? And she goes, yeah, I'm okay. And I was like, okay, great. Walk back to our spot, sit down, hang out, eventually get up and walk away. Then they come walking back and then they leave. The Exato. day finishes up, sunset Eles happens, foram em it's direção a beautiful. ela, She comes back and os she's like, caras, hey, thank you so much e for that. Really, sentaram like, it perto meant a dela. lot. Até And I was ele like, se sentiu really, tão no, thank you. He's desconfortável like, que I'm ele sorry foi that até essa happened to moça you. And she's e like, yeah, I perguntou se ela wanted to estava go into the bem. water, but I didn't feel like I could then. And I was like, so in the end, Sim, tô bem. those guys ruined her day and their own by not just leaving her alone and looking stupid because she didn't want anything to do with them. And they then had to deal with me being like, what are you doing? Eles foram By just embora, os checking outros in. caras foram embora também, até que eles se encontraram de novo, caminhando na região, e ela falou para eles: nossa, muito obrigada por isso que você fez, muito obrigada por ter ido até a mim e perguntar se eu estava bem. Ela falou: eu estava com vontade de entrar na água, mas eu senti que eu não deveria. Ela não se sentiu segura para entrar na água. Exato. Eles estragaram o dia dela. Ela queria passar o dia na praia, relaxando, né, cuidando da própria vida, dar um mergulho. E ela não conseguiu, porque ela não se sentiu segura, ela não chegou nem a entrar na água, porque eles estragaram o dia dela. Please leave women alone, especially when they are in nature by themselves. I promise you, the fantasy that you have going on in your head, that you're some hot piece of whatever and they're going to be pumped to talk to you, is not the fantasy that they are living. Por favor, deixem as mulheres em paz, especialmente quando elas estão na natureza, querendo apenas usufruir de um tempo de qualidade. That you're some hot piece of whatever and they're going to be pumped to talk to you is not the fantasy that they are living out while they are trying to live out their actual fantasy vocês homens, of just having some homens quality héteros, né, alone no caso, time in têm uma nature. fantasia de que todas as mulheres no mundo vão estar interessadas por você, elas só precisam te conhecer. Todas as mulheres do mundo que estão cuidando da própria vida, se estão sozinhas, estão procurando um homem, querem ser abordadas na rua e não querem. Nós não queremos, nós queremos tempo de qualidade sozinhas. E ele fala justamente disso, né? Que isso é o ponto central para mim. Os homens têm essa fantasia de que essa mulher me quer, ela só não sabe disso ainda. Essa mulher, eu vou ter essa mulher, eu só preciso abordá-la. Não abordem mulheres na rua, principalmente se ela está sozinha. A gente não se sente segura, pelo contrário. A gente tem medo e isso acaba com o nosso dia. E eu achei interessante que um homem veio a público falar sobre isso, porque as mulheres não falam sobre isso, as mulheres não estão vocalizando o suficiente que nós estamos incomodadas, que nós não queremos ser abordadas na rua, nós queremos passar tempo de qualidade. Então, eu trouxe esse outro vídeo aqui. Yeah. I'm from Macedonia. Cool. Do you have a boyfriend? Do you are looking? Why? Do you have a boyfriend? Why? I'm interested. Oh, right. Have a good day. I give you money. Oh, really? Tem namorado? Não. Wow. I don't need money, Eu tô but thank you so interessada. much. Excuse me? Ok, tenha um ótimo dia. Eu te dou dinheiro. Absolutely not. Eu não tenho dinheiro, mas eu não preciso de dinheiro, mas obrigada. Meu Deus. Yeah. I'm from Macedonia. Cool. Yeah. I'm from Macedonia. Cool. Do you have a boyfriend? Do you are looking? Why? Do you have a boyfriend? Why? I'm interested. Oh, right. Tem namorado? Have a good Não. day. Por quê? Você tem namorado? Porque eu tô Oh, interessado. really? Ok, Wow. tenha um I don't ótimo need money, but dia. thank you so much. Excuse me? Aí depois ofereceu dinheiro pra ela. Falou, não Absolutely preciso not. de dinheiro. E o que me
O que me chamou a atenção nesse vídeo é, de novo, uma mulher num parque, né, pegando um sol, não sei o que ela estava fazendo ali, querendo só um tempo de qualidade sozinha na natureza, e vem um homem encher o saco, abordá-la, achando que ela estava interessada, e inclusive oferecendo dinheiro para ela, né? Como se ela fosse uma garota de programa. Como se ela estivesse à venda, né? Mas o que me chamou a atenção foi... Não me surpreendeu ela ter sido abordada por um homem, porque toda mulher sabe que isso acontece se você sai sozinha na rua. Mas o que mais ficou evidente para mim foi o sorriso no rosto. Ela sempre sorrindo para ele. Ó, ela sempre sorrindo e não mandando ele a merda, né? Como ela deveria ter feito, como nós deveríamos fazer. E por que ela ficou sorrindo? Isso é um mecanismo de defesa das mulheres para desescalonar a situação. Gente, com os níveis de violência contra a mulher, com os níveis de feminicídio que existem, principalmente no Brasil, um dos países com maiores níveis de feminicídio no mundo, você ser uma mulher sozinha, estar sozinha, assim, no meio da natureza, e vem um homem te abordar, o que você faz? Você não vai começar a xingar o cara e dizer, não tem interesse, não sei o quê. Você, por uma estratégia de sobrevivência, você tenta desescalonar a situação e ser sorridente e dizer obrigado, não, muito obrigada, não tem interesse, muito obrigada, né? E como nós fomos socializadas a aceitar o abuso e a não retribuir o desconforto em nome da nossa própria sobrevivência, porque sabe Deus o que aconteceria se ela tivesse olhado nos olhos desse homem e falado: eu não tenho interesse, você deu fora daqui, eu não te chamei aqui, me deixa sozinha. A gente não sabe o que esse homem é capaz de fazer, né? A gente não sabe o que nossos namorados, nossos maridos são capazes de fazer. Olha os níveis de feminicídio no Brasil. Imagine um homem estranho que você nunca viu na vida. Tem esse outro vídeo aqui. Ó, nesse, a situação vai escalonando. Leave me alone. Leave me alone. Walk away. Fuck you. If you record me, I'm gonna break your hand. You better not touch me, dude. Cuidando da minha vida. You better not O fucking cara touch me. veio, Get ela tava away. ali no, Get away. sei lá o que, yoga, lendo um livro. Dude. E vem esse cara, encheu o saco dela, ela não está... E ela teve uma reação mais agressiva. Get Ela away tá... from me. Meio, ó, não tô interessada, tô cuidando da minha própria vida. You're being ridiculous. Ó, é melhor que você não me toque. No, I don't need to talk to you. I'm minding my own fucking business. I'm minding my Sai de perto de business, mim. but you're not minding your own fucking business. You can get the fuck out of my face, dude. Get out of my face. Why are you recording? Leave me I'm alone. recording too. Leave me alone. Yeah, Leave me fuck alone. Walk away. you. Fuck you. If you record me, I'm gonna break your hand. Não, eu não You better not preciso touch me, falar com dude. I'm você. gonna break your hand. You better not fucking touch me. Get away. Na minha Why are própria you vida. being racist? Get away. You get away. Dude, Sai da minha frente, ele começa a filmar ela, porque ela reagiu, começa a filmar ela. get away from me. You're ridiculous. You better not touch me, dude. You're being ridiculous. touch me. Get away. Get away. You get away. Sai de perto de mim, ele, sai você. Ué, ela tava ali, sentada na grama, foi você que veio encher o saco. Eu gostei da reação dela, porque ela foi bem, né? Eu tô aqui de boas, aqui no meu espaço, sai de frente de mim, eu não tenho nada que falar com você. Mas o problema é que você não sabe do que a outra pessoa é capaz, né? Você não sabe o que esse homem em específico, em particular, é capaz de fazer após uma rejeição. No caso, a situação começou a escalonar, ela foi pra cima mesmo, ela não teve medo, e é assim que a gente tem que reagir, gente. Retribuam o desconforto. Nós, mulheres, fomos socializadas a se manter desconfortável para manter o desconforto dos outros. E nem sempre o desconforto de um outro homem, mas sempre manter o nosso desconforto para não tornar aquela situação desconfortável para quem nos deixou desconfortável. Gente, não façam isso.
Chega, para de fazer isso. 2026, tá na hora da gente retribuir o desconforto. Se vem um homem te aproximar, você fala, eu não tenho interesse, eu não quero conversar com você, eu tô aqui cuidando da minha vida, eu tô aqui fazendo minha meditação, lendo meu livro, e eu não quero conversar. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Inclusive, isso é muito comum, as mulheres vão saber do que eu tô falando. Inclusive, eu estava na praia, era uma praia de lago, não era nem uma praia, eu moro no Canadá, e aqui as praias são de lago. E eu tinha ido numa praia sozinha, era meu dia de folga, eu queria relaxar, eu queria pegar um sol, dar um mergulho, e eu, eu gosto de silêncio, eu gosto de ouvir o barulho da natureza. Então, eu não gosto de gente fumando perto de mim, eu tenho hipersensibilidade sensorial, então eu não gosto de gente falando, dependendo da voz da pessoa, se é uma voz muito estridente, um timbre metálico, eu não gosto. Então eu peguei, aproveitei que tinha um espaço bem vazio e sentei, coloquei minha toalha nesse espaço bem vazio. Não deu 5 minutos, veio um homem e sentou do meu lado. Assim, a alguns passos de mim. Uma praia enorme, e ele sentou do meu lado. E ele, óbvio, começou a conversar comigo, e ele começou a puxar conversa, assim, a falar algumas coisas e eu não dei bola, assim, eu só fiquei, e virei pro outro lado, e ele não percebeu que eu não estava interessada e continuou me, né, falando coisas assim, interessando a mim, até que ele me perguntou as horas. Que horas são? E eu respondi, pergunta para um cara aí. Eu falei para ele, pergunta para qualquer cara aí, porque é óbvio que ele não queria saber que horas eram, né? Ele só queria manter um papinho furado. Eu já detesto papo furado, eu não sei conversar papo furado. Ainda mais com estranho, ainda mais com um homem que eu não tinha interesse nenhum. Mas é claro que eles não vão perguntar para outros homens, eles só querem encher o saco das mulheres, eles querem importunar as mulheres. E o cara ficou tão bravo, ele assim, se transformou de um jeito, ele começou a ficar agressivo, e ele falou, você é muito antipática. E eu falei, eu não tenho que ser simpática, a gente começou a bater boca. Gente, foi o meu dia sabe, era meu dia para eu desestressar, para eu ir na praia sozinha. E ele falou, você é muito antipática. E eu falei, eu não tenho que ser simpática com você, eu nem te conheço. E ele respondeu, você não precisa conhecer alguém para ser simpática. E daí ele saiu, né, ele viu que aquela situação só ia escalonar. Ele mesmo foi embora, levantou, pegou as coisas dele, foi embora, passou bem na minha frente e falou assim, você nem é bonita para estar agindo dessa forma. Você nem é bonita pra estar agindo dessa forma. Ai, gente, foi tão ridículo, porque eu aposto que qualquer mulher que já tenha rejeitado um homem já ouviu isso. Ah, nem queria mesmo, você nem é bonita, uma mulher feia dessa. Então por que há 30 segundos atrás você estava me enchendo o saco, tentando puxar conversa comigo, assim, achando que aquilo ia, né, baixar a minha autoestima, que aquilo ia, ainda tentou destruir minha autoestima. E daí eu achei esse outro vídeo também. Essa mulher reagiu de uma forma maravilhosa. Being a feminist is a good no. Hey, you want me to take a picture of you? No, thanks. Are you I'm sure? okay. I'm happy to. No, I'm okay, thanks. Hey, I was actually just wanted to ask you if I could get your number. I'm not interested. But I hope Are you have a sure? nice- Like, I think no, you're I'm really cute. I'm really not interested. We could But- we could go somewhere in Paris. We could go on a date. I'm not interested. I'd really like you to leave. I said no. no. I said no twice, multiple times actually. But I think You don't accept my no. No means no. I'm a feminist. Oh yeah, okay, that's a good no. Being a feminist is a good no. O único jeito que ela viu, que ela encontrou, de fazer ele aceitar o não dela foi dizendo, eu sou feminista. Opa, feminista, então não. Então não quero. Então não quero mais. Foi a única forma. E eu achei isso ótimo, porque até então eu nunca tinha pensado nisso, em dizer,
não, eu sou feminista. Os homens vão embora. Porque tem um outro jeito de você dizer que de você realmente fazer um homem sair de perto de você, quer dizer, eu tenho namorado. E eu sempre odiei isso, porque isso significa o quê? Que os homens, eles estão respeitando o outro homem, eles não estão respeitando você. Eu aposto que você, mulher que está assistindo, para se livrar de algum cara que você não estava interessada, que estava te importunando, você respondeu, eu tenho namorado. E nunca façam isso. Nunca façam isso, embora funcione. Porque é aí que eles falam, agora sim, mas por que não falou antes? Devia ter me falado antes. Não, mas eu já tinha dito que eu não estava interessada, que eu não queria conversar com você, que eu não tenho interesse, que eu não quero sair com você, até você... Eles não aceitam não, até você dizer que tem um namorado. Daí eles aceitam. Daí eles, saem rapidinho, mas por quê? Em respeito ao outro homem, não é em respeito a você. Então, dou uma dica, não falem que vocês têm namorado, porque isso quer dizer o quê? Que vocês, mesmo que vocês tenham, porque isso quer dizer que, então você só pode ser respeitada se você estiver acompanhada ou tiver um outro homem, mesmo que não esteja acompanhada dele naquele momento. Usem essa técnica. Digam, eu sou feminista. O primeiro vídeo foi a mulher toda sem graça, querendo dizer, né, tentando desescalonar a situação, dizendo que não tem interesse, nananana, sempre mantendo o sorriso no rosto, sempre dizendo muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. A outra que já foi para cima, e essa aqui que fala, não, eu disse uma vez, eu disse não 2 vezes, eu disse não várias vezes. E é assim que a gente tem que começar a reagir. Não é eu tenho namorado, é não, eu disse não. E se protejam. Se você está sozinha num lugar, começa a se movimentar, a ir para onde tem outras pessoas, e você, outra mulher que vê isso acontecendo, ou um homem que vê isso acontecendo, vá, se aproxime, vá ajudar essa mulher. Porque ela, por mais porreta que ela seja, eu te garanto que as mulheres estão com medo. A mulher que está sendo importunada por um homem desconhecido na rua, ela tem medo. Por mais que ela tenha coragem de dizer que ela não está interessada, ela está com medo e ela está correndo um risco. Então, você, outra mulher que está passando e vê, é testemunha disso, ou você, homem, que está passando na rua e vê uma mulher sendo vítima disso, vá ajudar. Vá ajudar porque isso pode salvar uma mulher. E stand your ground. Bate o pé na porta e diz, não estou interessada e você tem que aceitar o meu não. Puro suco da militância. Até a próxima.